Saudações, conspiradores aquarianos, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica e hoje com muita honra sendo recebidos uma vez mais aqui no Grande Oriente do Paraná, uma das mais importantes, uma das maiores potências maçônicas no Brasil, pelo novo grão-mestre do Grande Oriente, o irmão Rubens Martins Júnior, né, nosso querido irmão Rubinho, que recém-possado nos concordou gentilmente em nos receber e falar um pouquinho mais de maçonaria, de como foi a posse dele, quais são os planos dele nessa gestão que se inicia. Tudo bem, irmão Rubinho? Tudo bom, é uma satisfação poder manter um contato onde a gente possa explicar e conversar um pouco mais a respeito da maçonaria, assim como também da importância do momento que estamos vivendo do ponto de vista da maçonaria do Paraná no contexto nacional e internacional. Perfeito, irmão Rubinho. Eu gostaria de começar destacando a sua cerimônia de posse, que ela foi realmente memorável. Nós estivemos lá até registrando e nós percebemos que, primeiro, ela foi muito prestigiada, mas também por autoridades internacionais do ponto de vista da maçonaria mundial. O senhor poderia falar um pouquinho disso, né? dessa participação massiva? Sem dúvida alguma, foi uma cerimônia de posse onde nós tivemos uma representação muito importante da maçonaria internacional e nacional. O trabalho desenvolvido dentro do Grande Oriente do Paraná no transcorrer dos últimos anos foi a causa específica de tal manifestação e comparecimento de autoridades respeitadas em toda a maçonaria internacional. O trabalho do nosso grão-mestre adjunto, o Christian, ele vem sendo feito já há algum tempo e com um apoio muito grande do Krainsky, que efetivamente estava deixando o grão-mestrado naquela oportunidade. Isto trouxe essa representatividade maior à nossa posse. É um trabalho que não é feito há pouco tempo, é um trabalho de muito tempo, plantado durante muito tempo, e o nosso grão-mestre adjunto, como o representante de relações internacionais, não só do Grande Oriente do Paraná, mas assim como também de outras instituições maçônicas, tem atuado de uma maneira muito forte a nível internacional, o que deu efetivamente uma presença marcante dessas autoridades e que enobrece o trabalho que é feito pelo Grande Oriente do Paraná no transcorrer dos seus anos. E uma coisa muito bonita que nós vimos lá também, sendo prestigiada por autoridades civis e militares, que estiveram ali prestando o seu respeito à maçonaria, à sua nova gestão. Isso também mostra um pouco essa nova tendência da maçonaria em estar um pouco mais aberta à sociedade? A maçonaria tem na sua história um período onde ela foi secreta. Em decorrência das perseguições, de uma série de situações que houveram em passado já um tanto distante, ela tinha por obrigação de ser secreta, porque nós tivemos participantes da ordem maçônica dizimados, né, nas nossas situações anteriores. No transcorrer do tempo, ela passou a ser discreta, e ela vem sendo discreta há algum tempo, onde já existem manifestações, onde ela se envolve em algumas situações, de maneira discreta, trabalhando sem evidenciar que a maçonaria está ali presente, mas também tendo ações importantes na parte educacional, na parte filantrópica, e muito preocupada com o momento atual no Brasil, ela deve se tornar mais concreta. Então ela passou por um período onde ela era secreta, passou a ser discreta, agora é no momento dela se tornar mais concreta na vida do nosso país. Então eu acredito que o maçom pessoas dignas, pessoas de bons costumes, pessoas que são eleitas dentro da comunidade para poder participar de uma ordem específica, tem muita capacidade. Nós temos dentro das nossas linhas da maçonaria pessoas de conhecimento, de expertise suficiente para poder, através da sua atividade profissional, da sua atitude no mundo que nós chamamos de profano, que seria um mundo onde não são de pessoas maçons, eles desenvolverem um trabalho que possam trazer um benefício para a população. A maçonaria é uma ordem de educação, é uma ordem de instrução, é uma ordem de crescimento, tanto da parte de filantropia como da parte filosófica, crescimento espiritual. É um local onde você vai se talhar, você vai se construir, se reconstruir. E através desse trabalho, dessas pessoas, nós podemos atuar de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais forte, dentro dos conselhos municipais, dentro
dos observatórios. Aliás, o observatório que foi criado por um maçom aqui no Brasil passou a ser criado a partir de Maringá por um maçom, e ele foi se espalhando por todo o país num trabalho que tem como resultado uma ajuda muito grande à administração das diversas cidades dentro do nosso país. Então, a maçonaria já faz de uma maneira mais discreta esse trabalho, mas eu acredito que está no momento de nós termos uma participação mais concreta. Isso me chamou a atenção no seu discurso de posse, grão-mestre, quando o senhor fala dessa maçonaria mais concreta, né? O senhor poderia delinear um pouquinho mais, que eu imagino que isso vai balizar a sua gestão, né? À frente do Grande Oriente do Paraná, essa maçonaria mais concreta. O senhor pretende multiplicar esses contatos com a sociedade, essa inserção da maçonaria na comunidade, reforçar o que já vem sendo feito? São duas questões importantes. A maçonaria, a nível do reconhecimento internacional, o Grande Oriente do Paraná, a nível do reconhecimento internacional, e uma outra questão que é o próprio trabalho junto às lojas, as nossas lojas, são 157 lojas espalhadas pelo Paraná, e que nós podemos trabalhar com todos os maçons para nós estarmos inseridos de uma maneira mais forte no contexto da atualidade. Eu não falo em ser político, em ocupar cargos específicos ou de qualquer discussão político-partidária, muito pelo contrário. Agora, as ideias, a troca de ideias, a elaboração de discussões a nível de ideias, de planos de trabalho, isso o maçom deve fazer parte. Ele tem que estar envolvido com isso. Não são discussões político-partidárias, porque nós vivemos um momento triste da política do nosso país, certo? E quanto mais nós nos envolvermos dentro de cargos e funções políticas, pior seria se nós estivéssemos nesse nível. Claro. Por outro lado, o fato de nós estarmos vigilantes, estarmos atuando, buscando sim as elaborações de trabalhos concretos voltados ao engrandecimento da população, aos novos caminhos para a população, esse tipo de trabalho ele vai sim ter seu lugar, sua hora de ser apresentado e a contribuir efetivamente com a vida da nossa população de uma maneira geral. Dois pilares da maçonaria, grão-mestre, muito batidos dentro da organização, a questão da justiça e da perfeição, e é o que a maçonaria procura, creio, criar nos seus afiliados, né? Cidadãos de bem que possam contribuir com a sociedade, como o senhor está falando. O senhor crê que mais pessoas estão aptas a se tornar maçons, a maçonaria está aberta a receber, para aquela pessoa que está nos vendo e gostaria de ter o desejo de repente, conhecer o Grande Oriente, se tornar, se afiliar à fraternidade? É fácil se tornar maçom? Acho que a pergunta é essa. Para você ser maçom, você precisa de um quesito básico: acreditar no Ser Supremo, no grande arquiteto do universo que nós colocamos, que é Deus. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que você tem que ser livre e de bons costumes, livre de pensamento e que tenha costumes, bons costumes, reconhecido pela sociedade de uma maneira geral. Então não é difícil. A nossa população é uma população que ela vive dentro desses preceitos e temos muitas pessoas dentro da população no Brasil que podem se tornar maçons, desde que efetivamente comprovem esses três quesitos básicos que são exigidos pela ordem maçônica. Perfeito. O senhor falou do Grande Oriente e dos acordos que foram estabelecidos, inclusive na sua cerimônia de posse, que está ampliando a influência, né, do Grande Oriente em nível de mundo. O senhor tem como nos falar um pouquinho mais desses acordos que foram fechados, desse reconhecimento internacional, que é uma conquista de vocês, né, que estão de parabéns, inclusive? Os Grandes Orientes Independentes, que pertencem à Confederação Maçônica do Brasil, têm trabalhado muito a nível dos reconhecimentos internacionais e do relacionamento internacional. E o mais importante dentro dessa situação não é única e simplesmente o reconhecimento através de um determinado documento, mas sim a abertura que existe para participação em eventos e discussão da atualidade a nível mundial. Então, qualquer situação que você tem, onde você possa discutir os temas com outras instituições, mas não mais a nível regional, mas a nível mundial, você consegue trazer para cá novas ideias, você consegue fazer-se representar em outras instituições a nível de outros países. E isso só traz benefício à ordem maçônica.
Perfeito. O senhor citou um momento lamentável que o nosso país vive em termos de política, etc. Sob a ótica da maçonaria, como é que nós poderíamos falar da regeneração da sociedade? Tem esperança para a sociedade, de acordo com a maçonaria? Essa corrupção endêmica que perpassa quase que todas as instituições, pelo menos no caso do nosso país, aonde que a maçonaria poderia contribuir para, digamos que, higienizar toda essa situação que aí está? As pessoas efetivamente pedem um posicionamento da ordem, um posicionamento do Grande Oriente, um posicionamento das confederações, né? E esses posicionamentos, eles na realidade, eles são feitos e manifestos a todo dia, através do posicionamento dos nossos irmãos na sociedade. Então o trabalho do maçom é o trabalho realizado diariamente. E você vê o maçom envolvido nas causas políticas, nas causas filantrópicas, no trabalho que existe de toda uma sociedade. Então esse trabalho que deve ser potencializado, esse trabalho que deve ser estimulado, para que a gente possa participar de uma maneira mais contundente, trazendo para a ordem pessoas de bons costumes e fazendo com que também, dentro da população de uma maneira geral, dentro do mundo chamado profano, o maçom possa trabalhar de uma maneira melhor, colaborando com a instrução, colaborando com a informação, colaborando com novas ideias, discutindo um novo Brasil. O Brasil é muito grande, a nossa população é muito grande. E não dá para se dizer que não se resta esperança por causa de uma determinada situação. Podemos até observar que nos últimos tempos, até o mercado financeiro se dissociou do mercado da questão política. De fato. Né? Nós vimos recentemente que a questão política se tornou tão banal, a questão ela adquiriu um ponto de se concluir que dentro dos nossos poderes a coisa está tão danificada que o mercado começou a reagir de uma maneira diferente, o país está começando a reagir de uma maneira diferente, a população está se organizando e trabalhando de uma maneira diferente. E é exatamente isso que vence essas situações. A população organizada, através de um trabalho consciente, de um trabalho de crescimento profícuo, ela retomando as rédeas do país de uma maneira gradativa, de uma maneira ordenada, de uma maneira institucional, né? Como deve ser dentro de um país onde se pensa de uma maneira republicana, de uma maneira a se reconstruir as instituições. É fundamental que nós tenhamos e preservemos as nossas instituições e consigamos, no transcorrer do tempo, mudar o cenário político que aí está. Perfeito, grão-mestre. A questão, o senhor citou a importância da pessoa para entrar na maçonaria querendo um ser supremo. Como é que o senhor avalia a questão da espiritualidade dentro da maçonaria? Como é que o senhor definiria o peso que a espiritualidade tem para o maçom? Não dá para você dissociar a maçonaria, certo, da espiritualidade. Nós não temos uma crença específica que seria a crença de uma religião ou outra religião. Mas o desenvolvimento do ser humano como um todo, ele evolui, e conforme ele vai mais evoluindo em sua vida, mais efetivamente espiritualizado ele vai sendo. Dentro dessa situação, essa linha de raciocínio ela não existe uma dissociação. Existe, na realidade, um caminho em que a espiritualidade, o espírito, ele efetivamente se sobrepõe à matéria. E nessa situação dele se sobrepondo à matéria, é o caminho que nós buscamos dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, dentro da nossa vida em comum, assim como dentro da ordem maçônica. Quer dizer, buscar melhorar o ser humano, esse é o papel da maçonaria. O verdadeiro papel é fazer com que cada um dos seus participantes se torne melhor, se torne um homem melhor, que o amanhã seja melhor do que hoje, e que hoje, que foi melhor, que está sendo melhor do que ontem, sejam reflexos de um trabalho que vai sendo construído, um trabalho pela ordem e um trabalho dentro do seu próprio templo interior, onde você vai efetivamente se polindo, melhorando como pessoa dentro da sua casa, dentro da sociedade, dentro da comunidade de uma maneira em geral.
Falando um pouquinho, grão-mestre, da sua trajetória dentro da maçonaria, não sei há quantos anos o senhor está na ordem, o senhor poderia dar uma declaração para o pessoal que está acompanhando das transformações que a maçonaria trouxe na sua vida, no que lhe ajudou, não só na profissão, mas também no lar e em outros setores da vida? Eu acho que a primeira questão que você tem você não vai buscar na maçonaria uma ajuda. Você faça parte da maçonaria como uma pessoa atuante e ajudando o seu próximo e ajudando a sociedade. Nesses itens, os trabalhos que nós desenvolvemos no transcorrer de nossa vida, eles dão ciência, dão conta do que a maçonaria também opera no nosso dia a dia. É claro que para poder adentrar a maçonaria, eu já tinha uma formação familiar densa, muito bem definida, e que me propiciou a condição de me desenvolver como pessoa, como ser humano, dentro dos princípios e das ordens efetivamente consideradas de bons costumes. Quer dizer, nós começamos dentro do seio do lar e no evoluir da nossa vida vamos trabalhando e tentando efetivamente implementar aquilo que nós aprendemos lá no nosso berço. No transcorrer da nossa vida, nós aí conseguimos o quê? Fazer um estudo, fazer a faculdade, vamos nos tornando profissionais dentro das diversas áreas, e isso nos leva a uma série de ações junto à comunidade, junto às pessoas que conosco convivem. Esse é o trabalho do maçom, é fazer com que a gente cresça do ponto de vista de ser uma pessoa melhor a cada dia, e as pessoas que com ele vivem passem também a melhorar a cada dia. Perfeito, inclusive nós temos aqui a imagem do aprendiz, maçônica, que dizia a responsabilidade é dele, ele tem que se esculpir, não esperar que venha de fora essa transformação. Exatamente, essa transformação ela é potencializada justamente pelas suas atitudes, pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de conviver com a sua família e com as pessoas que com você relacionam. Perfeito, grão-mestre. Para a gente finalizar o programa, para todo o pessoal que está nos acompanhando aí, qual que é a mensagem, se o senhor puder sintetizar, da maçonaria e também aivada aí pela sua nova gestão, isso que o senhor vem trazer à frente do Grande Oriente do Paraná, qual que seria a mensagem da maçonaria para a sociedade? Se pudesse definir ou sintetizar. Muito trabalho, desenvolvimento e pensamento de novas ideias, discussão de novos objetivos, de novas propostas, num futuro de um país que ele sempre teve e tem cada dia mais condições de estar em crescimento e melhorar. Isso, consequentemente, vai trazer a melhora da vida de todas as pessoas. Sejam elas de uma cultura maior ou menor, sejam elas de um poder aquisitivo maior ou menor, mas sempre voltados a que essa pátria continue crescendo, continue se desenvolvendo, apesar das situações desfavoráveis que possam aparecer. Perfeito, grão-mestre. Muita gratidão por nos ter recebido aqui no Grande Oriente. Muito sucesso na sua nova gestão. Obrigado pela confiança que o senhor depositou no nosso programa, Embora nós não sejamos maçons, mas fomos muito bem recebidos, ficamos tocados pela forma como fomos tratados aqui no Grande Oriente. E desejamos tudo de bom, Os maiores elogios aí à sua nova gestão. Só temos a agradecer. Muito obrigado. Obrigado, grão-mestre. E a todos vocês, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, isso é muito fácil. Tem esse lampiãozinho aí no seu canto inferior esquerdo da sua tela. Ali você se inscreve e fica sempre atento aí às novidades do programa Realidade Fantástica. Visite o nosso website também, realidadefantastica.com.br, e lembre-se, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.